Bom dia, meus queridos. Vamos lá para mais uma aula aí. A gente está vendo agora seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Então, os exercícios relacionados com essa matéria, tá? Então, vamos lá. Primeiro, ele fala o seguinte: complete a tabela. Então, aí, nada mais é do que a gente pensar na tabelinha dos ângulos notáveis. O seno de 30 é meio, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 60 é meio. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45 é 1 e a tangente de 60 é raiz de 3. Então, vamos lá. Exercício 2. Determine o valor de x nas figuras. Olha só, vamos pensar na letra A. O ângulo é 30. O cosseno, o x que eu estou querendo, está do outro lado do 30. Então, ele é o cateto oposto. E o 10 é a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, lá oposto ao ângulo reto. A relação que usa cateto oposto e hipotenusa é o seno do ângulo. Então, o seno do ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 30 vai ser o cateto oposto, que é x, sobre 10, que é a hipotenusa. Trocando o seno de 30 por meio, meio é igual a x sobre 10, fazendo a multiplicação em x aí, ó, 2x é igual a 10, passando 2 dividindo, eu tenho que x é igual a 5. Então, esse é o primeiro exercício aí que a gente separou para vocês, ó. Então, um triângulo conhecendo o ângulo de 30, o cateto oposto x é a hipotenusa 10. Olha o segundo, apesar dele estar de ponta cabeça lá, eu tenho o ângulo 60 graus. O cateto adjacente, olha lá, o cateto que ajuda a formar o ângulo de 60 é o 10. E do outro lado do ângulo reto, olha lá, a hipotenusa é o x. Então, cateto adjacente e hipotenusa. Toda vez que falar cateto adjacente e hipotenusa, eu tenho que lembrar do cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno de 60 graus, cateto adjacente é 10, hipotenusa é x. Trocando pela tabelinha lá, cosseno de 60 também é meio. Então, cosseno de 60 é meio, é igual a 10 sobre x. Multiplicando em x aí em cruz, né? 1 vezes x dá x, 2 vezes 10, 20. Achei o valor x igual a 20. Esse é o segundo exercício. A letra B. A letra C agora, ó. O ângulo é 60 graus. Eu não tenho nenhuma informação sobre a hipotenusa lá, oposto ao ângulo reto, não está me fornecendo nada. Eu tenho os dois catetos, ó. O cateto oposto do outro lado do 60 é o 3 raiz de 3 e o cateto adjacente é o x. A relação que eu uso os dois catetos é a tangente do ângulo. Tangente do ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a tangente de 60 graus vai ser 3 raiz de 3 sobre x. Olha lá, cateto oposto 3 raiz de 3, cateto adjacente x. Trocando a tangente aqui, ó, tangente de 60 é raiz de 3 é igual a 3 raiz de 3 sobre x. O x vai ficar, passa o x multiplicando a raiz de 3, fica a raiz de 3 vezes x. Aí, para isolar o x, a raiz de 3 volta dividindo. Como eu estou multiplicando e dividindo por raiz de 3, eu tenho que o x é igual a 3. Então, está aí a resolução dos três triângulos. Um usando seno, porque eu tinha o cateto oposto à hipotenusa, era a letra A. A letra B usando cosseno, porque eu tinha o cateto adjacente à hipotenusa. E a letra C usando tangente, porque eu tinha os dois catetos. Tudo bem? Espero que tenham entendido aí. Vamos para o exercício 3. Olha só, o exercício 3 fala o seguinte, ó. O quadrilátero ABCD indicado na figura possui um ângulo reto em A. Então, ó, se a gente olhar no desenho, no ponto A, o ângulo é 90 graus. Um ângulo externo de 60 graus em B, lá, porque está fora da figura, não deu o ângulo de dentro, né, deu de fora. E três lados de medidas conhecidas, que são o AB, que é 7, o BC, que é 6, e o CD, que é 12. Então, eu tenho essas informações aí. Nesse quadrilátero, a medida de AD. Então, ele quer saber quanto que vale o lado maior AD. Então, vamos fazer algumas considerações aí para resolver esse exercício. Ó. Primeiro, eu vou passar uma reta lá.
né, perpendicular lá, saindo do C até o ponto E. Então, eu dividi em um retângulo lá, ó, que ficou 7, né, do A até B, e vale 7 também de E até F, ó lá. E olha como é que vai ficar agora ali. O que eu tenho desse triângulo pequenininho que formou lá, ó? Eu tenho um ângulo de 30 graus e a hipotenusa, que vai ser 6. Olha só, seno de 30 vai ser o CF sobre o BC. O que eu posso calcular daqui, então? Ó? Vou calcular o CF. CF é o pedacinho ali, ó, né? CF vai ser o pedacinho, então olha só. Vai ficar seno de 30 é meio, o CF eu vou calcular, lá no exercício já está com a resposta, dividido por 6. É onde eu achei o CF igual a 3, olha lá, aquele pedacinho vale 3. Agora, como que a gente chegou naquele 3 raiz de 3, olha lá, que é o outro lado do triângulo? Então vamos lá. Para chegar nesse 3 raiz de 3, eu vou obter, ó, cosseno de 30 vai ser o BF, que é o, no caso que eu vou calcular, que eu achei 3 raiz de 3, dividido pelo BC, que é a hipotenusa. Então, o cosseno é o cateto adjacente, que é o BF, dividido pelo BC. Então, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, o BF é o que eu vou calcular, e a hipotenusa é 6, olha lá. Então, 2 vezes o BF é igual a 6 raiz de 3. Passou o 2 dividindo, olha lá, cheguei no BF igual a 3 raiz de 3. Com isso, o que mais que eu consegui chegar aqui, ó? Eu já vi que o AE é igual ao BF, porque são lados do retângulo. Ó. Então, onde que eu tenho esse AE e esse BF? Olha só. Aqui, a gente pode considerar ali, ó, eu tenho que esse lado aqui, ó, esse lado, a gente vai conseguir, vamos colocar o pontuadorzinho que é laser, para ficar mais fácil de vocês perceberem. Olha só, esse lado aqui, ó, BF, é o mesmo do AE, porque é um retângulo que a gente tem aqui, ó. Então, como é que... Então, os dois vale 3 raiz de 3. O que mais que eu tenho de informação, ó? Que o EC, olha lá, EC é tudo isso, ó. Então, se aqui é 7, aqui é 3, ó. Então, esse EC vale 10. Vai ser igual ao CD, olha só, o triângulo retângulo que a gente tem aqui, ó. Olha só, o A, vamos achar aqui, ó, o AE é igual ao BF, que é 3 raiz de 3. E o EC, olha só, o EC é tudo isso aqui, vai ser igual ao EF mais o FC. Ou seja, essa medida dessa reta aqui vale 10. Então, eu já tenho essa informação aqui que vale 10. Nesse triângulo de baixo, o que eu tenho aqui? Ó? A hipotenusa é 12, esse lado é 10, está faltando calcular agora o lado ED. Então vamos lá, vamos calcular o lado ED. Olha só, no triângulo CDE. A hipotenusa é o CD lá. Então, CD ao quadrado, CD é esse, olha lá, CD ao quadrado, é igual ao EC ao quadrado, que é esse aqui, que vale 10, ó, que é o 7 mais o 3, mais o ED ao quadrado, que é o outro cateto lá, que eu não sei a medida dele. Então, vamos lá. Olha só. Aqui vai ficar 12 ao quadrado, é igual a 10 ao quadrado, mais ED ao quadrado. 144 é igual a 100 mais ED, o ED ao quadrado vai dar 44. Então, a medida desse lado elevado ao quadrado dá 44. Como que eu faço para resolver isso? Raiz de 44. Se eu fatorar a raiz de 44, dá 2 raiz de 11. Então, esse pedacinho é 2 raiz de 11 e esse pedacinho aqui é 3 raiz de 3. Se eu somar 2 raiz de 11 com 3 raiz de 3, eu tenho a alternativa B lá, que é o tamanho do AD. O AD vai ser a soma do AE, que é 3 raiz de 3, com o ED, que é 2 raiz de 11. Então tá lá, ó, 3 raiz de 3 mais 2 raiz de 11, que vai ser a minha alternativa B. Então tá aí mais um exercício. Vamos para o próximo agora. Ó. Duas equipes de escavação vão perfurar um túnel AB em uma montanha, sendo que uma delas partirá de A e a outra de B, a fim de se encontrarem. Para cavar as direções corretas, os engenheiros precisam determinar as medidas do ângulo alfa e beta, indicados na figura,
que essa direção forma com as retas perpendiculares AC e BC, respectivamente. Então, vamos lá. Ele quer saber os ângulos de dentro ali, ó, alfa e beta do triângulo ali. Então, vamos lá, vamos pensar o que a gente tem de informação. Olha só. Primeiro, ele deu esses dados aqui, ó. Pela tangente, se eu descobrir a tangente lá, o valor da tangente, eu tenho o valor do ângulo. Se a tangente for 2,5, o ângulo é 68,2 graus. Se a tangente for 3,5, é 74 graus. Então, ele deu uma tabelinha para consulta. De acordo com o projeto e com os dados fornecidos, alfa e beta são respectivamente iguais a quanto? Então, letra A, 18,4 graus, e o alfa, e 71,6 o beta. Letra B, 21,8 graus o alfa e 68,2 graus o beta. 14 graus o alfa, 76 graus o beta. 26,6 graus o alfa, 63,4 o beta, ou 16 graus o alfa, 74 graus o beta. O que a gente separou aqui? Ó? Olha só. Se eu pensar no triângulo, o que eu tenho desse lado maior ali, ó, do lado AC, que é esse lado que a gente pensou aqui, ó, do AC. Esse AC nada mais é do que a soma do 3, o mais 14, o mais 1 daqui, ó, que são os lados que estão perpendiculares. Então, 1 mais 14 mais 3. Então, esse lado AC, como está lá no exercício, olha lá, dá 18. E quanto que vale o lado CB? Olha só, esse lado inteiro vale 20 e esse pedacinho aqui, ó, vale 14. Então, se esse lado vale 14, o total vale 20, para esse lado CB, tenho 6. O que eu tenho do triângulo lá agora? Eu tenho essa informação aqui, ó. Eu tenho o triângulo retângulo aqui, ó, 18 e 6. Em relação ao alfa, o 6 é o cateto oposto e o 18 é o cateto adjacente. Em relação a beta, o 18 é o oposto e o 6 é adjacente. Primeira coisa, se eu só tenho os catetos opostos e adjacentes, eu vou pensar na tangente, eu não tenho nenhuma informação relacionada com a hipotenusa. Então vamos lá. Tangente de alfa, como é que vai ficar a tangente de alfa? Olha só. Cateto oposto a alfa dividido pelo cateto adjacente. Olha lá, cateto oposto 6, cateto adjacente 18. Então 6 por 18, se eu dividir a 0,34. Eu não tenho nenhuma tangente lá com valor de 0,34. Então não vou usar o alfa para calcular meu ângulo. Vamos pensar no beta agora. O que a gente tem na tangente de beta? Ó. Então a tangente de beta é o cateto oposto a beta, que é 18, pelo cateto adjacente, que é 6. E vai dar 3. Opa, 3 eu tenho aqui na tangente lá. Tangente igual a 3, quanto que vale o ângulo beta? Então, o ângulo beta vale 71,6 graus. Agora, se o alfa mais o beta tem que somar 90 graus, porque é um triângulo retângulo, lá, um ângulo é 90, a soma dos outros dois também tem que ser 90. Então, quanto que vai dar o alfa agora? Alfa mais beta é igual a 90, então o alfa vai ser 90 menos 76 graus, que vai dar 18,4. Lá no exercício, alternativa A, 18,4 para o alfa e 71,6 para o beta. Então, a alternativa A. Espero que tenham entendido aí. Essa foi a aulinha que a gente separou para vocês. Muito obrigado pela participação.